Alô, garotada, ó, mais uma aulinha aí. De aulinha em aulinha, a gente vai fechando o programa em direção ao seu sucesso, ao seu futuro. O nosso tema de hoje, a gente continua com a evolução, nós vamos falar das principais teorias de evolução. A atual a gente vai deixar para uma outra aula, nós vamos estudar a história dessas teorias de evolução. É claro que, a partir de um determinado momento, as pessoas passaram a observar que as espécies mudam. Num primeiro momento, nós tínhamos aí o fixismo, até nem coloquei, só para falar para você ouvir. Porque quando a gente falou na teoria da origem da vida, das primeiras células, a gente falou em criacionismo, que as pessoas tinham idade errada da Terra, achavam que tinha só 5 mil anos, e adotaram a versão bíblica da origem. Não tinha nada a ver com religião, mas com erro de datação. Daí, como consequência, a primeira ideia é que a evolução não tinha. Por quê? Porque não dava tempo. Em 5 mil anos não dá para mudar. E aí o pessoal falava em fixismo, que as espécies eram fixas, que não mudavam. Mas, repito, foi um erro de datação da idade da Terra. Então a gente desconsidera. Não aceita porque não tem provas? Justamente o contrário, tem provas de que as espécies mudam. Se elas mudam, elas não podem ser fixas, por isso a gente não aceita. Por quê? Porque prova o contrário. Mas foi um erro de época. A gente vai tratar, portanto, aí das principais teorias e a gente começa, o fixismo já te falei, né, dizendo que eram imutáveis, com o lamarckismo. Aqui, esse cidadão Jean-Baptiste Lamarck, ex-soldado da França e depois naturalista, veja, início do século XIX, ele publicou trabalho em 1808, quando a família real estava vindo para cá. Muita gente, ao analisar Lamarck, as pessoas pensam assim, não, coitado do Lamarck, está tudo errado. Gente, esse homem tem uma importância muito grande para o desenvolvimento da teoria da evolução, porque foi a primeira pessoa que percebeu a influência do meio no processo evolutivo das espécies. Só que, com as ferramentas que ele tinha na época, ele centralizou o trabalho no indivíduo. Então a gente vai notar uma evolução aqui também na própria teoria da evolução, no indivíduo. E primeiro, na observação, a primeira lei são duas leis básicas, chamadas de uso e desuso. Toda estrutura em uso desenvolve e em desuso atrofia. Só que a gente precisa ter uma visão crítica e científica sobre o processo. Isso realmente acontece? Ora, se eu for para a academia e malhar muito em aparelho e tal, é claro que eu vou ter uma hipertrofia muscular. Por outro lado, se eu sofrer um acidente e ficar muito tempo imóvel, eu vou ter uma atrofia. Então, para o músculo funciona? Funciona. Se eu submeter uma pessoa a ruídos cada vez mais intensos, ela vai cada vez ouvir melhor? Muito pelo contrário, a tendência é ficar surda. Se eu ler muito, quanto mais eu leio, mais eu vou enxergar? Não. Então, essa primeira lei do Lamarck, ela é parcialmente correta pensando no indivíduo. Mas lembra que naquela época, lá no início do 19, ninguém conhecia genética. Porque os primeiros experimentos de genética acontecem aí na segunda metade, por volta da segunda metade do século XIX. E a genética como ciência é inaugurada no início do século XX. Mas, para dar sentido, senão não haveria modificação, o Lamarck imaginou que tudo aquilo que você ganha ou perde pelo uso e desuso se transforma em hereditário, quer dizer, é passado para a geração seguinte. E ele chamou essa lei de lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, tudo aquilo que você adquire pelo uso e desuso se torna hereditário. A crítica é, a primeira é parcialmente correta, a segunda não é verdadeira. Weismann, por exemplo, fez um experimento
que ele, durante várias gerações, cotou a cauda dos camundongos. Ora, Lamarck, aliás, eles deveriam nascer com um tempo sem cauda, e sempre nasceram com cauda. Então, a transmissão de caracteres para os descendentes se dá apenas através de células germinativas, células reprodutivas, que são os gametas. Portanto, gente, com a importância do Lamarck, foi o primeiro que percebeu que havia influência do meio no processo evolutivo das espécies, mas ele tratou do indivíduo isoladamente. E aí ele falou em duas leis. Então, gente, por favor, até hoje, questões de provas sobre evolução para exercício mental do aluno comparam Lamarck e Darwin. Então diz assim, leia do ponto de vista lamarquista, então vou ter que pensar nas duas leis, uso e desuso e transmissão de caracteres adquiridos. Ou faça a leitura do ponto de vista do Darwin, aí a gente entra noutra seara. Darwinismo. Darwin nasceu em 1809, morre em 82. Para o Darwin, o principal fator evolutivo é a seleção natural. Principal fator evolutivo. Então você vai associar sempre as duas leis ao Lamarck e a seleção natural ao Darwin. Ok? A seleção natural age aonde? Sobre a variabilidade. O pessoal percebeu que em cada geração existe uma variabilidade grande. Agora, o que a natureza faz? Seleciona quem estiver adaptado ou não. Se selecionar positivamente, reproduz e passa adiante o que tem. Se reprovar, ou seja, selecionar negativamente, desaparece, porque a natureza é implacável, ok? Só que o Darwin também não fez isso sozinho. Então vamos lá só para repetir para você. Em 1831, o Darwin fez uma viagem nesse navio Beagle, com 5 anos de duração, através do planeta, que era uma viagem exploratória científica da Inglaterra. A função dele, levantamento de espécies animais e vegetais. Só que tinha um detalhe, a família do Darwin era muito influente e muito culta. Quem financiou, um dos que financiaram essa expedição foi o tio do Darwin. E ele tinha desistido de fazer medicina e tal, daí o pessoal fez o quê? Deu um jeito de colocá-lo na expedição, ainda muito jovem, para poder acalmar, pensar em novos rumos para a vida. Agora, ele lia muito já naquela época, então trabalhos desses indivíduos, esse geólogo importante na vida do Darwin, do Malthus, o Malthus publicou um trabalho, que até hoje o pessoal comenta bastante, dizendo o seguinte, a população cresce em progressão geométrica e a produção de alimento em progressão aritmética. E o Darwin passou na viagem pensando, é mesmo. Mas peraí, se vai ter muito indivíduo e pouca comida, quem vai ter sucesso para se alimentar? Aí começa a ideia do Darwin, que na verdade não é bem do Darwin. O avô dele, Erasmus Darwin, já tinha essa ideia. Ele falou, bom, então tem que ter algum tipo de seleção. Aquele mais apto naquele momento vai conseguir alimento e vai conseguir sobreviver. O menos apto não vai ter acesso e será eliminado. Eu quero que você veja uma coisa importante. O Darwin já começou a trabalhar a espécie, não mais o indivíduo. Então veja uma evolução em relação ao Lamarck. Agora, ele publicou o resumo de suas ideias em 1858 e esse livro, Origem das Espécies, só foi publicado em 59. E olha, 5 anos para 31, ele voltou em 1836 com um farto material. Aqui você vê, então, toda a expedição saindo lá da Inglaterra. Então você vê acompanhando as setinhas, você vê por onde ele andou e depois o retorno à Inglaterra. Teve no Brasil,
teve na Bahia, teve lá no litoral do Rio de Janeiro, por exemplo. Gente, por que tanto tempo? O Darwin colheu material e foi estudar e tinha dúvidas sobre a publicação e a repercussão desse material. Por isso, uma pessoa que a gente tem pouca... agora o pessoal está publicando mais, o Wallace, ele, muito jovem, chegou à mesma conclusão que o Darwin, mandou trabalho para eles analisarem, inclusive chegou nas mãos do Darwin. A academia inglesa, então, faz o quê? Chama o Wallace, mostra para o Darwin e diz, olha, ele já está estudando há muito tempo, até porque a essa altura o Darwin já é extremamente conceituado e respeitado. E a academia deu um ano, então, para o Darwin escrever esse trabalho, para não perder a originalidade. Se ele não fizesse, dariam ao Wallace. Depois das aparições públicas, somente o Wallace defendeu, por várias razões, o Darwin não pôde ir até uma vez em função da morte da própria filha do Darwin. Então hoje a gente faz uma real justiça falando também no Wallace. E por que o pessoal não bateu no Wallace? Porque dava mais ibope na época batendo no Darwin, que era mais conhecido. O Wallace, inclusive, fez expedição aqui na Amazônia. Para o Wallace ter dinheiro para viver, para estudar, ele chegou a levar espécimes aqui da Amazônia para vender para colecionadores na Europa. Ok? Então você vê que a história de toda a ciência, ela vai muito além da própria ciência, porque ela se confunde com a história da humanidade e com os vícios e com as limitações do próprio homem. Ok? Então você vê, essa variabilidade sofre a ação da seleção natural e aí, sob efeito da seleção natural, diminui a variabilidade. Alguns se adaptam e outros não. Logo depois que veio a genética, outra coisa que eu quero te falar, por favor, Darwin não conhecia genética. O Mendel, que fez os primeiros trabalhos que abriram as portas da genética, era contemporâneo do Darwin. Inclusive, uma cópia do trabalho do Mendel foi mandada lá para a Inglaterra e foi guardada na gaveta, porque não falava em genética, genética não havia. O que falava é de reprodução em plantas, que ele trabalhou com ervilhas. Por isso que o trabalho do Mendel é redescoberto lá no início do século XX. Então, não aceite nada que diga que o Darwin teve como base a genética, porque genética ele não conhecia. Então, ele trabalha ao nível da espécie e ele trabalha achando que o principal fator evolutivo é exatamente a seleção natural. Ora, o Darwin, uma das situações que ele não conseguiu responder é que as pessoas indagavam, os críticos da época, críticos ao darwinismo, as razões da variabilidade. Ele não conseguia explicar exatamente porque não conhecia genética. E daquela época, então, algumas pessoas acharam que ia balançar a estrutura da fé e da própria igreja e começaram a falar um monte de mentiras sobre o Darwin. Inclusive que ele disse no trabalho, e nunca falou isso, que o homem veio do macaco. Quem tinha que ficar ofendido são os macacos. O que ele disse, possivelmente homens e macacos atuais tiveram, né, ou tenham tido um ancestral comum, e isso a gente sabe hoje que realmente tiveram. Até lá pelo processo de irradiação adaptativa que a gente já estudou. Então eu quero que você primeiro leia muito, para depois tecer comentários e fazer juízo de valores de trabalhos feitos aí por cientistas ao longo da história da humanidade. Porque muita mentira dita e acaba confundindo a gente, principalmente aí para a prova. Então vamos lá? Quando veio a genética, o De Vries, holandês, descobriu as mutações e achou que a mutação fosse o principal fator evolutivo e não a seleção natural. Perdeu uma boa oportunidade de juntar as duas. Então, o que é que a mutação é? Fonte de novos genes.
Hoje, a gente sabe que é um dos fatores, não o único. A seleção natural continua sendo um dos fatores evolutivos. E aí você tem aqui um caso que ninguém comentou isso, nem Darwin, nem o Mendel, mas as pessoas, nem o Darwin, nem o Lamarck. Mas as pessoas, para tentarem entender, jogam isso nas provas e passaram a falar sobre isso nos seus trabalhos. Uns defendendo o Darwin no início, os outros ainda o Lamarck. Então eles falam da questão das girafinhas. Isso aqui já caiu em várias provas. Ó, como é que o Lamarck explicava o caso das girafinhas? Que na falta de alimento mais baixo, as girafinhas tiveram que esticar o pescoço para conseguir a comida. Então, primeiro, uso e desuso. Como elas esticaram o pescoço, passaram a ficar com o pescoço mais comprido. E como ficaram com o pescoço mais comprido, passaram para as gerações seguintes. Ora, o que é isso? Transmissão dos caracteres adquiridos. Como é que um darwinista faria a leitura? Tá vendo aqui a coitadinha? Como as folhas ficaram mais em cima, tinham baixinhas e grandinhas. As baixinhas sem comida morreram, ou seja, foram selecionadas negativamente pela natureza. As grandinhas conseguiam comida. Como conseguiam comida, puderam reproduzir. E foram, então, selecionadas positivamente. Aí passaram para frente o que tinham, gerando as girafas de pescoço longo. Existe uma teoria moderna que diz que não foi nada disso. Foi só seleção sexual, que as fêmeas preferem girafas de pescoço longo. Então, se as fêmeas preferem girafas de pescoço longo porque dá uma maior garantia até para filhote, elas não casavam com os de pescoço curto, ou muito pouco casavam, o que foi, ao longo do tempo, mantendo os genes do pescoço longo. Ok? O Darwin falava em mudança gradual, ia mudando gradativamente até chegar numa espécie diferente. Agora, recentemente, fala-se em equilíbrio pontuado, exatamente porque faltam fósseis intermediários. Então, esses autores passaram a achar que passa um longo tempo, que vai mudando gradativamente e de repente dá alguns saltos. Por isso, equilíbrio pontuado. Então, ó, de 59 a 72, vigorou o gradualismo do Darwin, né, dizendo que vai acumulando aos poucos, e em 72, esses paleontólogos evolucionistas, Stephen Jay Gould, né, Niles Aldrich, olha que legal, que dificuldade, deve ser parecido com isso. A teoria do equilíbrio pontuado, que vai saltando, ó, ponto a ponto. A evolução de uma espécie não ocorre de forma constante, como Darwin imaginava, mas alternada de períodos de escassas mudanças com súbitos saltos, caracterizam alterações estruturais orgânicas adaptadas e selecionadas. De qualquer forma, você vai lembrar que Lamarck trabalhou o indivíduo, Darwin trabalhou o quê? A espécie. Mas ambos entenderam a ação do meio sobre a evolução. Tudo bem, gente? Olha, o que cai de questões sobre evolução e comparando lamarquismo e darwinismo, até parece que o darwinismo é a atual teoria da evolução. E não é. Então, tome muito cuidado em relação a isso. Vamos lá para a questãozinha? Diz assim: leia os trechos seguintes extraídos de um texto sobre a cor da pele na espécie humana. A pele de povos que habitavam certas áreas durante milênios adaptou-se para permitir a produção da vitamina D. Na verdade, ó, a melanina, que dá cor à pele, é uma adaptação em relação à vitamina D
e ao ácido fólico. Você pode até ler sobre isso, que é bem interessante. À medida que os seres humanos começaram a se movimentar pelo velho mundo, há cerca de 100 mil anos, sua pele foi se adaptando às condições ambientais das diferentes regiões. Você está percebendo o âmago da questão, aonde ele vai na parte central do raciocínio sobre a evolução? Ele não está dizendo que quem tinha a pele desse jeito se adaptou, quem tinha a pele de outro jeito não conseguiu se adaptar. Ele falou simplesmente o seguinte: sua pele foi se adaptando às condições ambientais das diferentes regiões. A cor da pele das populações nativas da África foi a que teve mais tempo para se adaptar, porque os primeiros seres humanos ali surgiram. Então, um textinho da Scientific American em 2002. Eu trouxe porque é importante esse texto. Nesses dois trechos encontram-se subjacentes, subliminares ideias de quem? Da teoria sintética da evolução. Essa é atual, a gente nem viu ainda, então você já eliminaria. Darwinista falou em seleção natural, neodarwinismo é a teoria sintética da evolução. Então, se as duas são iguais, não pode ter duas, já elimino. Falou da formação de novas espécies, então você já sabe que está centralizando entre Darwin e Lamarck. E a nossa resposta a ideias lamarquistas. Por quê? Porque falou que teve tempo para ir mudando. Ele encontrou o meio e foi mudando em relação ao meio. Uso e desuso. E continua até hoje. Transmissão de caracteres adquiridos. Então você encontra um texto e nesse texto, numa linguagem subliminar, você percebe uma ideia lamarquista. Por isso tomem cuidado. Eu já encontrei revistas aí muito interessantes falando do Darwin, mas um texto inteiramente lamarquista. Então quem pode degustar, quem pode decidir se está certo ou errado é quem estuda o tema. Você estudando, você vai começar a prestar atenção. Por exemplo, a questão do inseticida. Os insetos, a gente ouve, você ouve agora em época de dengue, zika e chikungunya, os insetos se adaptam e não morrem mais com inseticida. O correto é falar que o inseticida seleciona quem é naturalmente resistente. Porque se todos nós pegarmos uma doença fatal, uma pior doença que pode existir hoje, nem todo mundo vai morrer. Tanto é que o pessoal passou pela grande peste já na história da humanidade e não morreu todo mundo. Os que ficaram deram continuidade à humanidade. Então, o correto é, eu aplico inseticida. Todos os insetos sensíveis morrem. Os não sensíveis, naturalmente não sensíveis, sobrevivem. Foram selecionados positivamente e vão produzir novos indivíduos também resistentes. É o que aconteceu com o antibiótico. O pessoal achou que o antibiótico estava aí a matar tudo que é bactéria e acabar tudo que é doença bacteriana. Só que o uso indiscriminado de antibiótico fez o quê? Matou as bactérias sensíveis e selecionou as naturalmente resistentes que reproduziram e fizeram outras bactérias também resistentes. A tal ponto que hoje as cepas bacterianas resistentes a todos os antibióticos conhecidos. Graças a Deus, na maior parte das vezes, restrita a ambientes hospitalares. Porque é um pepino. O indivíduo fica entregue à própria sorte, mas a gente continua lendo que elas se adaptam e não morrem mais, elas se tornam resistentes. Então, é uma ideia lamarquista. Por isso eu peço para você, tome cuidado quando lê um texto, para ver se o que está embutido naquele texto é uma ideia lamarquista ou darwinista. Use e desuse transmissão de caracteres adquiridos, Lamarck. Falou, em algum momento você percebeu que está havendo seleção de indivíduos
mais adaptados naquele momento, aí, meu amigo, eu estou falando do Darwin. Vamos lá para outra questão? Diz assim, então olha lá. Os pesquisadores Robert Simons, aqui fica melhor, né, e Lee Shippers, questionaram a visão tradicional de como a girafa desenvolveu o pescoço comprido. Observações feitas na África demonstraram que as girafas que atingem alturas de 4 a 5 metros geralmente se alimentam de folhas a 3 metros do solo, estão abaixo delas. O pescoço comprido é usado como uma arma no combate corpo a corpo pelos machos na disputa por fêmeas. As fêmeas também preferem acasalar com machos de pescoço grande. Esses pesquisadores argumentam que o pescoço da girafa ficou grande devido à seleção sexual. Machos com pescoços mais compridos deixavam mais descendentes do que machos com pescoços mais curtos. Sobre a visão tradicional de como a girafa desenvolve o pescoço comprido, é correto afirmar que, letra A, na visão tradicional baseada em Darwin. Lembra que eu falei para você? Você vai parar de afirmação em afirmação. Agora eu estou treinando para fazer a prova. A girafa adquire o pescoço comprido pela lei do uso e desuso. Espera aí, meu amigo. Lei de uso e desuso é Darwin? Não, é Lamarck. Aqui é seleção natural. Então, se eu estiver fazendo prova, parei aqui. Vou gastar energia para quê? Já está errado aí, já vou para B. As girafas que esticam seus pescoços geram uma prole que já nasce com o pescoço mais comprido cumulativamente. Através de gerações, o pescoço em média aumenta de tamanho. Ou seja, está falando de Lamarck. Tudo bem? Agora, em casa você lê tudo para analisar. Na visão tradicional baseada em Lamarck, a girafa adquire o pescoço comprido com a sobrevivência diferencial de girafas. Aquelas com pescoço comprido conseguem se alimentar de folhas inacessíveis às outras e deixam, portanto, mais descendentes. Viu que houve uma inversão? Isso aqui é Darwin. Na visão tradicional baseada em Lamarck, a girafa adquire o pescoço comprido pela lei dos desuso. Aquelas com pescoço comprido conseguem se alimentar de folhas inacessíveis às outras e deixam, portanto, mais descendentes. Que parece Darwin, né? Então começa com Lamarck, que parece Darwin. Na visão tradicional baseada em Darwin, a girafa adquire o pescoço comprido com a sobrevivência diferencial de girafas. Aquelas com pescoço comprido conseguem se alimentar de folhas inacessíveis às outras, deixam, portanto, mais descendentes. Olha que coisa interessante aqui. Na visão tradicional, baseada em Darwin, a girafa adquire o pescoço comprido com a sobrevivência diferencial de girafas. As girafas que esticam seus pescoços geram prole que já... Estou falando de Lamarck. Então, nossa resposta, a letra D. Na visão tradicional do Darwin, a girafa adquire o pescoço comprido com a sobrevivência diferencial de girafas. Aquelas com pescoço comprido conseguem se alimentar de folhas inacessíveis às outras e deixam, portanto, mais descendentes. O que é isso? Seleção natural. O ambiente afeta a forma e a organização dos animais, isto é, quando o ambiente se torna muito diferente, produz ao longo do tempo modificações correspondentes na forma e organização dos animais. As cobras adotaram o hábito de se arrastar no solo e se esconder na grama, de tal maneira que seus corpos, como resultado de esforços repetidos de se alongar, adquiriram comprimento considerável. O texto citado foi transcrito da obra Filosofia Zoológica de um famoso cientista evolucionista. A cenário alternativo contém respectivamente a ideia transmitida pelo texto e o nome do autor. Amigo, olha a importância de você ler. Se você estudou direitinho, procurou novas fontes de informação, leu um livro legal sobre evolução, você já sabe que esse livro aqui foi escrito pelo Lamarck.
Cuidado, às vezes o pessoal fala em datas, pela data eu já localizo o que não pode ser. Então, ó, não é o Darwin. Ó, aqui tem Lamarck, lei do transformismo de Lamarck. Você viu ali, tem 2 Lamarcks aqui. O que é que você viu ali? A herança dos caracteres adquiridos ou o uso e desuso do transformismo. Liberou aqui o Wallace, que tem a mesma ideia do Darwin. A nossa resposta, o que é? Uso e desuso. Lembra, se você voltar no texto, ó, as cobras adotaram o hábito de arrastar no solo e se esconder na grama, de tal maneira que seus corpos, como resultados de esforços repetitivos de se alongar, adquiriram comprimento considerável, ou seja, uso e desuso, que é o transformismo. Ok? Eu peço só cuidado ao analisar, porque muitas vezes você encontra uma palavra que não estudou, mas você tem que ver, fazer analogia. Olha a analogia aqui. E fala, tem o mesmo sentido, então eu posso aceitar. Valeu, gente? Prazer, mais uma aulinha com você. Um grande abraço. Até a próxima.